você precisa silenciar esses ruídos, esses barulhos que acabam ocorrendo e que estão te prejudicando. Semana passada foi uma semana extremamente corrida, onde eu tive que lidar com diversas questões que estavam sendo acumuladas com o passar do tempo. Demanda atrasada, as coisas que precisavam resolver, até mesmo dor no joelho também devido à falta de treinamento ali. E eu acho que um dos grandes fatores que auxiliou em eu acabar indo para esse cenário foi o fato de eu ter milhares de coisas para serem resolvidas, milhares de coisas na cabeça ao mesmo tempo e isso acabar atrapalhando e prejudicando a minha ação específica que eu tinha que realizar naquele momento. Eu tinha que primeiramente focar em realizar um treino que iria levar 30 minutos. Só que eu acordava e ficava pensando em 40 coisas que eu tinha para fazer no dia e eu acabava falando, vou pular o treino para começar a trabalhar nessas coisas. E aí quando eu ia começar a trabalhar, justamente porque eu parei de ir pro treino, eu pensava que eu tinha que fazer 40 coisas e ficava tentando selecionar qual era a mais prioritária. Acabava surgindo mais coisas durante o dia e eu acabava não tendo um plano detalhado do que eu vou fazer no dia, desses 40 itens, quantos que eu vou fazer, falando não para os novos itens que estão chegando. Basicamente, eu vivi 2 semanas com ruído, com barulho aqui na minha orelha que ele não cessava, ele ficava constantemente e esse barulho acabava me congelando, acabava me prejudicando porque eu não conseguia ter uma ação específica para resolver de fato o meu problema. Então, ao mesmo tempo, eu não estava trabalhando de uma forma objetiva e ao mesmo tempo eu estava abrindo mão de diversos pontos para tentar dar conta de tudo num cenário que não seria possível dar conta de tudo, né? A partir do momento que eu comecei a me organizar e comecei a falar, beleza, desses 40 itens eu vou selecionar esse item que é mais importante, vou dedicar aqui meu tempo para matar esse item 100%, o barulho, ele não necessariamente ele parou, mas ele foi perdendo a relevância, porque eu acho que esse barulho, esse incômodo, quando a gente está num cenário caótico, ele não necessariamente ele some. Ele, conforme a gente vai se reorganizando, a gente vai deixando de dar atenção para ele. Então é como se a gente estivesse no lugar onde tivesse esse barulho naturalmente, só que a gente para de perceber ele. Eu acredito que num dia com uma rotina extremamente organizada, com mais estável, esse barulho ele se torna imperceptível, mas eu acho que ele sempre vai existir. A forma como as coisas funcionam, o ambiente funciona, o mundo corporativo funciona de uma forma geral, ela produz esse barulho. E esse barulho ele interfere a partir do momento quando a gente não tem um plano ou quando a gente começa a dar atenção mais para esse tipo de cenário. Aí a gente vai percebendo. É como se estivesse pingando uma gota na pia da cozinha e a gente estivesse na sala e a gente começasse a dar atenção, pensar naquele cenário e a gente começa a escutar a gota caindo. E esse barulho, ele sempre vai ficando mais forte, que vai incomodando, e a gente não sabe exatamente como arrumar. Você tem que arrumar a pia, mas aí você tem que fazer outra coisa. Seria o equivalente a você simplesmente coloca uma coisa na TV, ou você começa a arrumar, ou você sai da sala e vai para outro lugar. O barulho ainda tá lá, mas você começa a trazer um cenário onde você não vai percebendo. E fazendo uma análise assim das minhas últimas 2 semanas, eu comecei a focar mais em resolver questões para diminuir a intensidade e naturalmente esse ruído de fundo, ele tá perdendo a força. Então, no final de semana que eu tirei para descansar, esse ruído ele foi silenciado. Eu não fiquei o final de semana pensando, putz, eu tenho que fazer aquele trabalho, putz, eu tenho isso atrasado, putz, mas tem aquilo que eu ainda não terminei ou que tal pessoa vai reclamar. Eu simplesmente parei e consegui relaxar. Então, é um ponto extremamente importante a gente começar a trazer um cenário de organização e de organizar nossa direção, nosso foco, a nossa atenção para um cenário que seja mais resolutivo. Então, ao invés de pensar que eu tenho 40 coisas para fazer no dia, qual é a ação específica que você vai fazer agora? Se você tivesse que dividir o seu dia em blocos, vamos supor que você divide em blocos de manhã e tarde. Qual ação prioritária, primordial, que você tem que executar? Então, na parte da manhã, eu tenho que finalizar esse ponto e enviar um e-mail. Na parte da tarde, eu tenho que finalizar tal demanda e documentar.
A partir do momento que a gente vai começando a se organizar dessa forma, os 40 itens que você precisa fazer e os ruídos que vão aparecer durante o dia, eles vão continuar existindo. Mas você vai começar a se blindar de um cenário onde você consegue organizar e categorizar o que é mais relevante. Existe a possibilidade de você dividir esse bloco em horas também. Então, a cada 1 hora eu vou fazer uma ação específica. Ou ser customizado, 2 horas 1 hora outra, 4 horas outra e assim por diante. Mas o ponto que eu gostaria de trazer é, se vocês não começarem a organizar dessa forma e começar a priorizar esses pontos, você simplesmente vai ser engolido por essa rotina maluca de uma forma onde não seja mais possível você trazer esse tipo de resultado e você simplesmente vai ficar eternamente escutando o pingo caindo na pia, congelado, sem conseguir fazer nada a respeito. Ao mesmo tempo você não faz outras coisas e ao mesmo tempo você não conserta o pingo caindo lá. Eu venho aplicando isso nas últimas 2 semanas e hoje, nesse momento, eu não tô mais escutando esse ruído de fundo. Eu tô mais centrado, focado. Não quer dizer que não exista problema, não quer dizer que eu não vou ter resquício de, em alguns momentos eu vou voltar a escutar, mas quer dizer que isso tá perdendo a intensidade e relevância, né? É um vídeo bem abstrato assim, não sei se ficou muito claro, mas pra mim faz muito sentido pro momento, né? É isso. Valeu, até mais.